Olá pessoal, está começando mais um podcast Descubra Caieiras. E no programa de hoje, hoje o programa é muito especial. Estou muito feliz em fazer esse programa hoje porque estamos recebendo uma convidada aqui excelentíssima, maravilhosa, uma abençoada por Deus, como todos nós, né? Hoje com a gente está ela que é cantora, psicóloga, palestrante. Olha, ela tem um single chamado da música Suficiente, com mais de 1 milhão de plays no Spotify, só no Spotify. Ela é também, ela participou, ela é uma das 3 cantoras mais bem votadas na categoria Melhor Cantora do Prêmio Streaming Gospel 2023. Gente, ela é muito mais e vocês vão ver no podcast de hoje, porque estamos hoje com a Joy Camargo. Boa noite, Joy. Boa noite, querido. Quanta coisa que você foi falando aí. A gente nem se percebe. Vai fazendo, vai vendo, né? Vai vendo. Vai construindo e quando você vê, já tem uma rota, né? Nossa, de um demais. Caminho. Que maravilha. Dizer pra você que é um prazer imenso ter você aqui com a gente. E falar que bom que você, né, aceitou o nosso convite de vir aqui com toda humildade, simplicidade. E o podcast Descubra Caieiras está de portas abertas aqui para você. Sempre que quiser vir, pode ficar à vontade, tá bom? Sim, eu agradeço, Jô, o carinho, né, o convite. Para mim sempre é uma oportunidade de divulgar aquilo que eu decidi fazer, né, que é através da música anunciar a palavra de Deus, que é aquilo que eu acredito. Que maravilha. Como eu estava dizendo para você, esse é meu primeiro programa que eu trago uma cantora gospel. Tô estreando. E você está estreando e eu estou muito feliz, porque hoje vamos falar muito aqui sobre a sua carreira musical. Sim. No mundo gospel, falar um pouco também das suas experiências também no mundo gospel e muito mais. Você que é psicóloga, sim. A gente estava batendo um papo aqui, você estava dando uma aula pra gente aqui, pessoal. Nossa, já 10 minutos de conversa eu já fiquei totalmente hipnotizado aqui com tanto conhecimento que essa mulher tem, e ela vai compartilhar com a gente aqui, e sem contar também as suas experiências de vida aqui que você vai contar, que você teve, sim, com Deus, experiência que você teve na sua vida normal, e vamos também falar sobre as suas imersões que você participa junto com o José, sim, com o Zé, que é uma coisa fantástica. Sim. Bom, são várias coisas, mas antes vamos começar, né? Não é um pleonasmo não, mas começar desde o início mas vamos começar ali quando tudo começou na sua vida, como você iniciou na música, você, sim, já iniciou na área gospel e, sim, como foi que você se descobriu como uma cantora e começou a jogar essa voz linda sua para o mundo? Sim, então na verdade eu não tenho uma carreira muito longa e extensa, né? Quando a gente pensa na carreira da música, olhando da perspectiva profissional, né? Sim. Vai fazer 5 anos que eu tô atuando de forma profissional, mas como a gente é cristão, a gente não olha muito isso apenas com um viés profissional, mas a gente olha isso também da perspectiva de missão, né? Então é um chamado, e na igreja a gente tem o costume de falar que é o nosso ministério, porque vai além de um ofício, vai além de um trabalho, né? Quando a gente tem apenas um trabalho, a gente fala que é uma carreira profissional. Sim. Quando a gente tem algo que você faz para o mundo, que você faz uma entrega para o mundo, mas que é mais do que o trabalho apenas, tem um chamado, tem um propósito maior que transcende a sua própria vida, e eu acredito e vejo dessa maneira, a gente chama isso de ministério, né? Então, eu tô só dando o nome, porque talvez, dependendo de quem está ouvindo, né? Falar, Joy, ela é profissional, carreira, e na verdade saiu ali. Opa, tem um retorno aqui. Você viu? Tá ali, tá bonito na tela. Então, assim, são 5 anos, né? A gente iniciou, né, esse projeto Joy Camargo, né, o ministério, a carreira profissional como cantora em 2019. Eu gravei meu primeiro projeto musical em 2019. Nós lançamos final de 2019 mesmo.
Depois eu tive que relançar novamente essa música. É um single chamado Tempo para Amar. Não é uma gravação minha, foi uma regravação de um cantor chamado Thiago Grulha. É uma canção lindíssima, também está no meu canal do YouTube, está em todas as plataformas digitais, as principais, né? Spotify, Deezer, todo o meu trabalho musical está disponível nas plataformas. Depois de 2020, eu comecei a olhar para isso de um olhar mais técnico, profissional, fui me preparando mais para isso. Comecei, então, a gravar e a produzir as minhas próprias canções, né? Que bacana. Comecei a produzir, então aí eu comecei a dar um espaço, não mais apenas para intérprete, cantora, mas também agora para compositora. Gravei o meu primeiro projeto autoral com 3 singles meus em dezembro de 2020, lançamos em abril de 2021. Dentre esses 3 singles, que foi Lugar, Saudade, o principal deles foi Suficiente, que agora, em 2024, só no Spotify nós batemos 1 milhão de streamings nessa canção autoral. Suficiente, ela já tocou em mais de 97 países. E essa canção... Eu coloquei aqui, mas não li. Foi em mais de 97 países, tá, pessoal? Sim. Que bacana. E aí depois a gente foi fazendo outros projetos, né? 2021 gravei um segundo projeto autoral, 2022 gravei também, a gente teve a oportunidade de abrir o show da Gabriela Rocha. Gabriela Rocha hoje é uma das maiores cantoras dentro do segmento gospel. E ela já veio aqui em Caíras já. Sim. Teve um Caíra Gospel aqui, ela participou. Em 2022 a gente gravou um projeto, eu tive a oportunidade de abrir o show para ela num evento que ela estava fazendo em São Paulo. Era 2.300 pessoas, um público bem legal, assim, a gente conseguiu fazer a gravação ali também. Gravei canções minhas e também outras canções de regravação. E agora, em 2024, também acabei de regravar um outro projeto em BH, que também eu acredito que vai sair esse ano. Então, esse ano teremos aí pelo menos 4 novos singles sendo lançados, 4 novidades aí. Você é aqui de São Paulo? Eu sou de Mogi das Cruzes, São Paulo. Mogi das Cruzes? Sim. Eu tive um gerente que é de lá, Mogi das Cruzes, isso mesmo. Um beijo, Aline. Mas Mogi das Cruzes é pertinho, né? É considerado Grande São Paulo, É pertinho, é aqui do lado. Sim. Então você tem 5 anos de carreira musical. 5 anos, E eu olhei no seu Instagram e já vi aquela força toda, aquela pujança toda ali, você cantando vários clipes, vários trabalhos, várias coisas. Eu já imaginava que você já era uma cantora já de 10, 15, 20 anos e canta muito bem, já toca violão. Como você recebeu esse chamado para cantar no mundo gospel? Quando foi que você sentiu isso aí? Você falou assim, agora eu tenho que seguir, já que foi assim tão breve, já foi de 5 anos. Na verdade, assim, a gente sempre foi, a minha família sempre de origem cristã, né? Éramos da Igreja Católica. A partir dos 10 anos eu comecei a frequentar a Igreja Cristã Protestante. E com 14 anos eu comecei a fazer parte da equipe de louvor da minha igreja local. Eu comecei a cantar, foi muito inusitado a forma como eu fui convidada. E acabei aprendendo ali os meus primeiros passos, mas eu nunca estudei efetivamente música, né? Eu não tenho nenhuma formação musical. Nem no canto e nem em nenhum outro instrumento, nem violão, nem nada. Foi tudo assim muito na vivência da igreja, né? E a gente sabe que os grandes e maiores cantores, não só no Brasil, né? Mas no mundo, eu diria, eles tiveram ali, muitos deles, né? Tiveram uma história dentro da igreja, porque a igreja acaba sendo uma grande escola musical, né? Sim, claro. E um grande celeiro, assim, de oportunidades também, né? E eu não fui diferente. Foram as vivências dentro da comunidade, né, da igreja evangélica ali, com a equipe de louvor, que eu fui tendo as minhas primeiras experiências aos 14 anos com a música. Aos 14 anos. E aí... Aos 14 anos. E aí, assim, aí eu cantava só na equipe de louvor, mas assim, eu nunca em nenhum momento pensava em ser cantora, de fato ter uma carreira. Para mim era assim, ok, eu tenho uma voz afinadinha aqui e tenho uma equipe de música aqui da igreja e eu sou uma back e ajudo, e ok. E eu tinha muita vergonha, mas assim, muita vergonha mesmo. As pessoas hoje, depois que eu comecei de fato a cantar, e as pessoas que eram daquela época da igreja, elas falam, nossa, você canta tudo isso? Eu nem sabia que você cantava, porque eu nem deixava a minha voz sair.
Eu morria de vergonha, eu ficava escondendo, assim, uma coisa impossível, mas eu tentava me esconder atrás do microfone, né? Na minha ilusão eu tava conseguindo, né? Mas eu tinha muita vergonha, assim, de expor a minha voz e de me expor, né? E aí fiquei alguns anos, assim, na igreja, depois fui para uma outra igreja também, ajudei. O violão foi muito assim, eu comprei, peguei uma revistinha de banca de jornal. Sério? E fui lá vendo umas notinhas e vai. Eu não tenho formação no violão, eu tenho, assim, eu sou básica do básico do básico, né? É do dó, sol quando e você pega um bom violonista, né? Ou um cara, assim, que arrebenta no violão, assim, você fala, não, eu não toco, né? Porque você fica até com vergonha de dizer que você toca, né? Exatamente. Mas, assim, eu arranho ali um pouco, né? E o que me ajuda muito também é no quesito das composições, né? Sim. Porque vai te ajudar a estruturar a parte melódica da letra, né? E isso facilita muito, né? Aí tá a importância, né, pessoal, de quem cantar, aprender a tocar um instrumento que ajuda bastante. Sim. A não ser de ser cantora, você é psicóloga. Sim. E me fala um pouquinho aí, menina, como surgiu essa paixão pela psicologia? Estávamos falando, vamos entrar nesse assunto mais afinco aqui daqui a pouco. Sim, na verdade, a minha vida inteira eu tive contato com o esporte, eu fui atleta, e a minha primeira formação foi educação física. Eu fiquei por 10 anos dando aula de educação física, e aí teve um momento da minha vida que eu tive depressão, né, há uns 12 anos atrás, mais ou menos. E aí eu comecei a ter uma busca de algumas questões que iam além da minha vivência da igreja. Eu comecei a ler outros livros, eu comecei a buscar em bases psicológicas mesmo, e comecei a buscar em cursos, e foi aí onde eu conheci também um dos cursos que foi o IBC, que é o Instituto Brasileiro de Coaching. Conheci o Zé Roberto em 2017, fui fazer a minha primeira formação lá, que foi o PSC, e ali eu fui me apaixonando pela psicologia do desenvolvimento humano, eu fui me apaixonando por toda essa questão do conhecimento da psicologia, né? Porque quando a gente fala de um adoecimento, eu acredito muito nisso, sabe? Que o adoecimento, ele vai afetar as 3 dimensões do ser humano, né? Nós somos seres tridimensionais, nós somos corpo, nós somos alma, que são as nossas emoções, a mente, os sentimentos, os pensamentos, e nós temos a nossa porção espiritual, né? Então, quando a gente fala de um adoecimento, eu acredito muito que a gente é afetado nessas 3 dimensões. E aí eu não estava num momento muito bom, né, na questão assim de estar mesmo com um transtorno de depressão. Então isso afeta o físico, isso obviamente afetou as questões emocionais e também afetou a minha relação com Deus, né, a minha espiritualidade, a minha crença naquele momento, né. E aí eu fui fazer o curso e lá dentro do curso eu comecei a ter vivências que eu não imaginava que eu teria. Uma delas, além de todo o conhecimento e de todas as experiências de cura mesmo, de restauração através de técnicas psicológicas, eu também pude me reencontrar com Deus, sabe? Foi muito especial. Quando eu entrei no IBC a primeira vez, estava tocando um louvor, né? Sim. E aí eu lembro que eu falei para Deus assim, eu falei, nossa Deus, eu vim fazer um curso de psicologia e eu encontrei você aqui, né? Então aquilo foi interessante para mim, porque foi uma quebra na emenda, assim, no meu coração, da religiosidade, né? De você muitas vezes acreditar que a manifestação de Deus se dá apenas dentro de uma instituição religiosa, dentro de 4 paredes, né? Sim, a igreja, um ambiente religioso, ele é um espaço onde pessoas que professam a mesma fé se reúnem para se ajudarem mutuamente, para viver em comunidade, para declararem a sua fé e terem ali a sua fé renovada, né? Mas aquilo para mim, aquela experiência de ter uma experiência com Deus fora do ambiente estrutural da igreja, foi bastante, eu diria, desafiador para mim naquele momento, né? Porque eu não imaginava que eu encontraria Deus e teria uma experiência com Deus fora do ambiente da igreja, né?
E aí eu fui vivendo curas e restaurações muito significativas nas minhas vivências no IBC, né? Depois eu voltei lá em 2019 fazer uma segunda formação. E aí ali eu tive uma experiência muito interessante quando a gente fala de técnicas de meditação, técnicas psicológicas, inclusive Sigmund Freud, né, que é o pai da psicanálise, ele também, em várias técnicas das terapêuticas dele, uma delas era essa revisita a memórias do passado e a desbloquear memórias do passado que ficam muitas vezes no nosso inconsciente, né? Ou seja, a memória consciente é tudo aquilo que eu sei e consigo falar sobre isso. Mas tem memórias que a gente vivenciou ao longo da nossa vida, da nossa trajetória, e que são memórias que, por algum motivo, talvez por traumas ou por fortes impactos emocionais que a gente vai vivenciando, essas memórias vão ficando reprimidas. Né? Elas ficam reprimidas dentro desse inconsciente, que na verdade para Freud é a maior parte da nossa mente, né? A nossa mente é formada, a grande parte, pela nossa mente inconsciente, depois o nosso subconsciente, e apenas 5% é consciente. Então você imagina que só 5% da sua mente é consciente. O resto está lá no seu inconsciente. Fica tudo guardado lá. Exato. Então tem muitas técnicas que a gente consegue desbloquear essas memórias do inconsciente, trazer para o presente, né, para o presente momento, trazer a consciência dessas memórias e fazer o quê? O que a gente chama de processo de ressignificação de memórias, né? Você trazer uma nova percepção daquela memória, trazer um novo significado, e o que a gente chama de cura, de restauração. Então, se eu tenho uma memória traumática vivenciada, por exemplo, com o meu pai, né? E eu lembro dessa memória que talvez poderia estar reprimida, recalcada ali no meu inconsciente, eu não conseguia ter acesso ao consciente. De repente, aquilo emerge do meu inconsciente, eu passo a ter consciência daquilo, mas eu trago essa memória agora para a minha vida presente, como adulta, e olho para aquela situação e trago um novo significado, trago uma nova percepção. Puxa, talvez meu pai fez aquilo porque ele estava tentando me proteger, ou se eu precisar realmente liberar um perdão para o meu pai, porque talvez foi realmente uma atitude que talvez me causou um dano, uma dor, eu tenho a possibilidade de perdoá-lo, né? Eu tenho a possibilidade de olhar para aquilo de outra forma, eu tenho a possibilidade de honrar a história do meu pai. E quando a gente faz isso, a gente fala que a gente consegue ter processos de cura, de restauração, de desbloqueios, para que você possa viver aquilo que talvez você nem sabia que você não conseguia viver, né? Às vezes a gente fica vivendo ciclos repetitivos da nossa vida, ciclos de dor, e a gente não consegue avançar para alguns aspectos, parece que a gente fica voltando naquelas dores, voltando naqueles sentimentos. Às vezes são relacionamentos que você escolhe sempre a mesma pessoa, no mesmo perfil, na mesma situação, e talvez você não sabe por quê, mas teve um gatilho talvez provável lá no passado, né? Então, a importância de você fazer essa revisita ao passado, ter essa autoconsciência, trazer isso para a consciência, trazer para o hoje e ter a possibilidade de mudar isso, vai dizer muito sobre o seu futuro, né? Então, esse é um processo de cura, né? Eu narrei aqui rapidamente. Não, eu viajei na história sua, por quê? Porque você viveu um momento de depressão na sua vida. Sim. E aí você saiu um pouco, assim, de dentro da igreja, foi para a psicologia, Sim. para a psicanálise. Sim. Lá, você encontrou Deus lá também com você, Sim. mas e isso só aglomerou o seu conhecimento e fez com que você tivesse algo maior na sua vida. Por quê? Porque você continuou com a presença de Deus te ajudando na sua terapia, buscou o conhecimento da psicologia. Sim. E dentro disso aí você descobriu vários bloqueios. Você Sim. acabou ali tendo, porque a gente estava falando sobre isso até nos bastidores, Sim. sobre a psicanálise do Freud, porque Sim. antigamente você mesmo disse aqui que não existia a terapia falada, a escuta. Era tratado tudo com choques, eletrochoques. E aí o Freud traz essa ideia diferente. Conta pra gente como Sim. foi isso aí. O pessoal de casa sabe que é muito interessante. Na verdade, Sigmund Freud, ele é muito conhecido, né? As pessoas acreditam que ele é o pai da psicologia. Na verdade, ele não é. Ele é o pai da psicanálise, né? A psicologia já existia. Mas ele era um psiquiatra, na verdade,
como médico e até então, até o desenvolvimento da terapêutica da psicanálise, os tratamentos para pessoas que tinham transtornos mentais, doenças mentais, eram através de medicação e tinha algumas técnicas um pouco mais agressivas, que era o eletrochoque e outras técnicas como trepanação, são coisas mais agressivas assim. Isso é descrito nos livros, né, de terapêuticas dentro da psiquiatria e tal. E aí os doentes, né, com transtornos mentais, eles ficavam dentro daqueles ambientes que a gente conhecia como sanatório, hospício, etc. e tal, né? E Freud, ele rompe com a sociedade de psiquiatria da época, né, vienense, e ele começa a desenvolver a técnica da psicanálise, que é a análise da psique, né? Vamos dizer assim, de forma bem simplista, né? Ou seja, ele começou a desenvolver uma técnica que a gente chama de talking cure, né? Que é a cura através da fala. Talking de conversa, cure de cura. Ele começou a perceber que quando ele pegava os pacientes dele, ele conversava com esses pacientes e especialmente ele dava espaço para a escuta, né? Ele escutava esses pacientes e deixava esses pacientes falarem de forma livre, né? Que chama outra técnica que chama a técnica de associação livre. Os pacientes iam falando e a partir daquela fala, os processos de elaboração e de terapia e de cura iam acontecendo, sabe? E aí ele vai descrevendo os pacientes, os casos que ele vai atendendo, ele vai descrevendo, são casos clássicos, né? Estão nas obras, nos volumes de Freud e tal. E aí desenvolve, então, a psicanálise e isso muda completamente o rumo dos tratamentos de doenças mentais. Então, hoje o que a gente vê, por exemplo, de psicólogos atendendo pacientes dentro do ambiente do setting terapêutico, né, através da fala, isso a gente deve ao Freud, né, porque realmente hoje toda a técnica psicológica se dá através da fala, né? E a terapia é um remédio na vida das pessoas hoje. Sim, porque falar, ele é curativo por si só, né? Quando a gente fala, antes do terapeuta te ouvir, você se ouve, né? Então você gera um próprio espelhamento com você mesmo, né? É você conseguir trazer para fora e através da fala você vai elaborando aquilo que não está elaborado, né? São emoções, sentimentos, pensamentos, comportamentos, às vezes estão totalmente difusos, né? Estão assim perdidos, você não sabe por que você faz o que você faz, por que você está sentindo aquilo, etc e tal. E aí à medida que você vai colocando aquilo para fora através da fala, tem gente que gosta de escrever também, isso é muito válido também. Mas através da fala você vai falando e você vai tendo os insights, né? Você vai tendo as compreensões e trazendo aquilo que talvez está nebuloso para o seu consciente. Então, eu sei porque fiz o que fiz e faço e me comportei assim por causa disso, né? Por que é importante a questão da autoconsciência, né? Porque isso vai evitar com que você se comporte da mesma forma, né? Então, puxa, eu tô ali vivenciando a mesma situação, a pessoa tá me provocando, né? Puxa, mas eu já sei o que eu sinto, por que não gosto, como devo agir. Então, quando o gatilho aparece, né, você tem essa possibilidade de ter inteligência emocional e aí então, junto com a inteligência emocional, que é essa consciência, você consegue ter uma gestão emocional, né? Você consegue gerir melhor as suas emoções e logo o seu comportamento vai ser mais funcional. Sendo mais funcional, você tem uma vida um pouco mais saudável, relacionamentos mais saudáveis, né? E mais estratégico para você mesmo, porque como eu tinha falado para você aqui nos bastidores, as pessoas hoje, quanto mais nesse mundo que nós vivemos hoje, um mundo mais precoce, que as pessoas vivem muito na ansiedade e na depressão também, o emocional, às vezes deixam talentos, pessoas que têm talentos, ofuscas, deixam pessoas que poderiam se desenvolver no âmbito não só do relacionamento, mas também como um âmbito também profissional, ofusca, porque o emocional, ele toma conta de tudo isso aí. E por isso que as terapias é tão importante, e por isso que o que você falou, que é quando você tem essa terapia de voltar no seu passado, e você vai falar isso aí pra gente. Gente, é sensacional o que ela tem pra falar aqui. Que você volta e acaba indo no seu subconsciente e trazendo coisas que estão bloqueadas lá pra você trazer pro seu presente. E você começar a entender porque tantas coisas da sua vida não deram certo. Olha que coisa, meu. Por que algumas coisas não deram certo? Porque
eu me relaciono sempre com as mesmas pessoas. Porque eu Vivo os mesmos ciclos, porque né? sempre é o mesmo resultado. Porque é sempre as mesmas frustrações. Porque eu sou sempre assim. As pessoas às vezes se olham de frente ao espelho e começam a não se amar mais por viver aquela coisa dentro dela o tempo todo. E quando isso, na verdade, realmente está atrelado ao passado, não é isso aí? Sim. Muitas coisas, né? Muitas coisas são gatilhos, né? São gatilhos inconscientes que a gente não sabe, talvez, por que a gente se comporta daquela forma, né? Eu penso assim, hoje em dia tem muitas técnicas para você conseguir trazer situações que estão no inconsciente, ou talvez que você não tem tanta clareza, tá? Trazer para o consciente. Não só a técnica de meditação, por exemplo, que o IBC usa muito, o José Roberto, né? Usa muito. Mas, assim, a própria Talking Cure, né? A própria fala já vai trazendo a sua consciência. A diferença é que, às vezes... Opa. Tá baixo aqui. Às vezes, um processo terapêutico... Às vezes um processo terapêutico é um pouco mais longo, né? O paciente precisa ficar ali na terapia por um bom tempo. E existem técnicas que são mais rápidas, né? Hoje tem bastante dentro da psicologia, dentro da psicologia do desenvolvimento, né? E esses cursos estão bombando, né? Você entra no Facebook, curso disso, curso daquilo outro. Então tem bastante, né? Mas, assim, eu penso que, em suma, né? De forma bem, assim, simplista, eu penso que a importância de ter inteligência emocional é uma coisa que tinha que ser uma coisa ali de base, sabe? Já na escola, né? Tinha que ser uma coisa assim da nossa cultura mesmo, né? E tem algumas escolas que têm esse viés de trazer inteligência emocional, trabalham inteligência emocional e começam com a criança pequena lá, já no reconhecimento das emoções. Então, um amiguinho pegou, por exemplo, o brinquedo. Eu fui lá e bati no amiguinho. Pera, o que você tá sentindo? Tô sentindo raiva. Por que tô sentindo raiva? Porque ele pegou, olha, mas isso é egoísmo. E aí você vai trabalhando já a questão do reconhecimento daquilo que ele tá sentindo. Então, nossa, quando eu sinto raiva, minha bochecha fica vermelha e eu quero bater, e eu quero ranger os dentes. E aí você vai trazendo essa consciência para a criança e aí você vai educando de fato, porque assim como a inteligência matemática, a inteligência musical, todas as inteligências precisam ser ensinadas, elas precisam ser trabalhadas. Não é diferente com a inteligência emocional, né? A gente precisa educar as pessoas, né? A inteligência emocional deveria entrar dentro dessas inteligências, inteligência espacial, intrapessoal, interpessoal, exatamente. Musical, artística, e a inteligência também matemática. Sim. Porque David Garden, ele explora esses tipos de inteligência, porque antes media muito QI pelos cálculos matemáticos. Sim. E aí David Garden chega e desmistifica isso aí, trazendo os tipos de inteligência. Porque as pessoas são assim, eu posso ser um bom comunicador, mas você não pode ser tão bom comunicador, mas pode ser um excelente engenheiro, um químico, por exemplo. Sim. Então, você vai ramificando. O jogador de futebol, a inteligência dele é espacial, Sim. ele joga muito bem interpessoal, com pessoas intrapessoal. Sim. E aí a inteligência emocional deveria entrar aí, porque Sim. quem tem uma inteligência emocional, quem consegue atingir uma boa inteligência emocional, consegue mesmo conhecer a si próprio, cara, é uma pessoa totalmente preparada para o mundo, né? Sim, sem dúvida. Eu acho que, assim, hoje a gente, se você for comparar antigamente, nossa, o acesso que a gente tem a essas informações é absurdamente maior, né? Ninguém se falava disso. Era pai levantava o chinelo e acabou, entendeu? E não tinha muito diálogo, né? Não tinha diálogo, né? Era reguada na escola e acabou, né? A palmatória, né? Então, eu acho que, assim, hoje o acesso a essas informações é completamente diferente, não só nesse aspecto da inteligência emocional, do campo da psique, da psicologia, mas em todas as outras ciências, né? A gente tem muito mais acesso, né? Em contrapartida, eu acho que o modo de vida também, a vida muito tecnológica, esse afastamento que a vida tecnológica às vezes causa das relações humanas mesmo, a diminuição do acesso, por exemplo, a vivências na natureza, tudo isso também eu penso, o excesso de informações também, em contrapartida, traz um adoecimento psíquico, né? Porque as pessoas ficam ali achando e tendo que suprir
aquilo que talvez a mídia, que as redes sociais colocam como exigências para nós, né? Então você tem que viajar, você tem que comprar bitcoins, você tem que ser malhado, você tem. E aí você fica ali sendo bombardeado, né? A cada 3 rodadas que você dá no Instagram é um patrocínio, né? É um post de uma publicação e uma informação que está vindo ali, né? De alguém que está vendendo. A imposição, né? Pois é. Que a grande mídia, que a sociedade traz, isso aí mexe muito com a... Sim. E hoje as pessoas trabalham muito com comparações, e isso aí está sendo exatamente, um desgaste muito grande. Na verdade, assim, as próprias redes sociais, né? Elas fazem exatamente isso, elas classificam as pessoas, né? Então, você tem valor a partir do momento que você tem um número X de seguidores. Você e a sua empresa têm valor se você tiver 5 estrelas no Google, né? E a gente sabe que o valor do ser humano vai além de número de seguidores, né? Mas, infelizmente, né, é assim que não é uma questão de análise, de julgamento, mas, assim... O mundo se dá desse modo hoje, né? E isso eu vejo também como um gatilho, de fato, para adoecimentos psíquicos, né? Verdade. Porque, em contrapartida, apesar do tempo assim, de muita informação que a gente tem a respeito de muitas ciências, é também o tempo que a gente tem vivido de maior adoecimento psíquico, né? Transtornos de depressão, transtornos de ansiedade estão aí com números acachapantes, assim, absurdos, né? Então, e a gente vê isso já desde a infância, né? Crianças de 6 a 8 anos já com ideação suicida, né? Não pode mais falar ideação suicida, agora é autoextermínio. Mudou o nome agora. Né? Então, assim... eu fico assim bastante preocupada, né, com isso também. Eu tenho 2 filhos, né, o Josué de 11 anos e a Isabela de 6 anos. E eu tento, acho que como todo pai e mãe hoje, né, tem essa preocupação, né, com os filhos de tentar não afastá-los da tecnologia, até porque isso é humanamente impossível, né, não tornar eles analfabetos tecnológicos, mas ao mesmo tempo fazer com que eles se conectem com outros aspectos da vida além da tecnologia, né? Brincar na rua, brincar sabe, no mato, vai fazer outra coisa, né? Então é um desafio para nós pais, como né? fazíamos antigamente, né? Eu brincava na rua, quebrava o joelho e dia inteiro, chegava né? em casa, minha mãe dava uns tapas ainda. E pronto, e era assim, tamo vivo, né? E tamo vivo. Vamos falar aqui do Pet Shop Mundo dos Bichos, Lab Friend. Antes de mandar um abraço, um beijo pra Carla. Sim, oi, Carlinha. Carla. Joy aqui, manda um beijo pra ela, que ela é sua fã. Um beijo, Carla. Que pena que você não tava aqui, a gente ainda vai se encontrar. Vai sim. Um beijo, viu, Carla? Carla, grande amiga nossa aí, gostaria muito de estar aqui, mas não pôde. Ela tá assistindo a gente. Um beijo, Carla. Beijo. Vamos falar aqui do Pet Shop. Você tem cachorrinho, bichinhos em casa? Hoje não mais, mas eu tinha. Quando era criança, a gente tinha. Eu também. Mini poodle. Muito gostoso. Sempre um cachorrinho, né, meu? É bacana. A gente cresce junto com o animal, a gente cresce uma pessoa... As pessoas tendo um afetivo, né? Tem um lado afetivo, a gente cria uma afetividade. Sim. E vamos falar aqui do Pet Shop Mundo dos Bichos Lab Friend, que é do nosso amigo Carlinhos. Carlinhos, aquele beijo, viu, Carlinhos? É aqui na 3, né, Paulo, que eu fico, né? Então, assim, vamos falar do Pet Shop Mundo dos Bichos Lab Friend, porque lá você vai encontrar rações para o seu cão, para o seu gatinho. Lá você vai encontrar casinhas, várias casinhas para o seu cão e para o seu gatinho também. Medicamentos, vacinas. Ele tem vacinas nacionais e importadas, tá, pessoal? Estética animal e vendas de filhote. Inclusive, eu estava no Instagram deles hoje vendendo um Shih Tzu, uma coisa mais linda do mundo, bem bonitinha. Então, se você precisa realmente dar uma vacina no seu cão, no seu gato, comprar uma casinha de ração, gente, vai lá no Pet Shop Mundo dos Bichos Lab Friend. Para você que está assistindo aqui o podcast, vai ver o corte depois, ele dá 10% de desconto em qualquer serviço que você vai fazer lá ou qualquer produto que você vai adquirir lá na loja, tá bom? É do meu amigo Carlinhos, um cara maravilhoso que faz um trabalho sensacional, inclusive agora virou influencer, ele faz uns vídeos lá, maior engraçado, e posta nas redes sociais. Ei, cara, não tá usando os cachorrinhos, né? Você tá influenciador, hein, cara? Você tá bem blogueirinho, viu? Tô gostando de ver.
Cara, então para vocês que precisam, é só ir lá. Eles estão localizados ali na Avenida Luiz Gonzaga D'Ártora, 569, aqui em Laranjeiras, Caieiras. Então, quer cuidar bem do seu cãozinho, do seu cachorrinho, quer adquirir também um animalzinho, é só ir no Pet Shop do Mundo Lab Friends. Pet Shop Mundo dos Bichos Lab Friend. Um beijo, tá, Carlinhos? Um abraço, meu querido. Arrasou aí, ó, o videozinho aí, você... Olha que coisa bacana aí, ó, meu. Tem de tudo lá, a loja é grande, tudo que você precisa, um shampoozinho, pra passar no cachorro, um perfuminho. Eu tenho 2 peixinhos. 2 peixinhos? Das crianças, mas não deixa de ser pet, Show, né? De bola aí, coisa mais fofa aí, ó. Muito fofo. Obrigado, Carlinhos, um abraço, meu querido, um beijo. Vamos lá. Cara, eu naveguei muito nessa ideia psicológica aí, porque eu sou muito fã, principalmente do Freud. Você vai falar Freud, eu fico todo perdido, né? Freud, né? Só tem coisa que só Freud... em português Freud, né? Tem coisa que só Freud explica. O que isso influenciou na sua vida pessoal, ter entrado nesse mundo da psicologia e ter aprendido tudo isso aí? Eu assim, né? Eu acredito que foram técnicas que eu fui aprendendo. Primeiro, para mim, foi uma busca pessoal, né? Para viver processos que eu entendia que eu precisava, já que eu fui nessa busca depois que eu estava vivendo esse momento de transtorno de depressão, né? E aí eu fui vendo e aquilo foi me atraindo também para que eu pudesse ajudar outras pessoas, né? Eu já participava dentro da igreja de grupos de apoio psicológico, né, que a gente fazia, grupos terapêuticos, né, grupos de apoio, que a gente ajudava pessoas que frequentavam a igreja. Então eu já gostava da temática da psicologia. Eu acredito muito que Deus é o dono de todas as ciências, né? E que Ele vai nos curar através do médico, Ele vai nos curar através da ciência psicológica. Então eu acredito muito nessa soberania de Deus, que todas as coisas acontecem por causa de Deus e com a aprovação de Deus, mas eu não tinha acesso às técnicas psicológicas, né? Eu não tinha conhecimento. Então, eu vi Deus fazendo, construindo, restaurando coisas na minha vida, Deus fazendo através também da psicologia, né? Não só das vivências que eu tive na igreja ou da palavra, mas eu vi Deus usando também essas vivências através da psicologia e Ele me curando. Então, assim, eu como cristã, eu atribuo toda a minha vida a Deus, né? Toda a glória sempre é de Deus. A minha vida é pautada especialmente na palavra de Deus, né? Eu entendo que a Bíblia, o maior livro da história da humanidade, o maior best-seller, né? A fonte de pesquisa para grandes livros e para grandes empresários e para grandes pensadores e grandes filósofos. A Bíblia sempre é esse grande livro e para mim, né? Pessoalmente, ela é um GPS de vida mesmo, né? Ela é um norteador da minha vida, então tudo aquilo que faço, penso, como me comporto, como guio a minha família, como tomo as minhas decisões, são pautadas e fundamentadas na Bíblia, na palavra de Deus, e o resto são técnicas que Deus deu sabedoria aos homens, né? São técnicas humanas e que nos facilitam, nos ajudam e estão aí para a gente poder usar, né? Muito bacana. E já falando nisso, vamos falar do José Roberto Marques. Sim. Que é a Carla, né, que está nos assistindo, foi na imersão dele, sim. esse palestrante, esse cara que é maravilhoso, inteligentíssimo. E você tá com ele há quantos anos? Como é que você conheceu ele? Como foi? Sim, eu conheci o IBC, né, o José Roberto Marques, ele é um dos primeiros coaches do Brasil, né, e para mim ele é o maior e o melhor coach do Brasil, mas ele tem um Instituto Brasileiro de Coaching há já 17 anos, um dos primeiros também, ele foi pioneiro, e ele tem validações e certificações internacionais, né? As pessoas às vezes têm um olhar um pouco preconceituoso, eu diria, ou assim, falta conhecimento mesmo do que é o coaching, né? O coaching, ele é uma metodologia com comprovação científica para alcance de resultados a curto prazo, né? Então, ele é um método para que você
consiga sair, por exemplo, de um estado atual para um estado desejado. Então, há uma programação, uma metodologia, e o coaching, ele se utiliza de outras ciências, não apenas a ciência psicológica, mas as ciências do mundo do marketing, as ciências administrativas, né? Tem várias outras ciências que fundamentam o método coaching. É um método utilizado no mundo todo, né? E que muitas vezes pessoas que faltam conhecimento se valem dessa técnica de forma equivocada, e aí acaba criando uma ideia também equivocada, né? Mas ele tem esse Instituto Brasileiro de Coaching, ele tem outros cursos também e outros cursos de formação lá no Instituto. Eu entrei em contato a primeira vez em 2017, fiz a minha primeira formação lá, depois voltei em 2019 e eu era aluna, né? Sempre fui aluna, e aí depois retornei em 2023, mas nisso eu fui fazendo outros cursos também, né? E quando eu retorno em 2023, eu já retorno vivenciando a música, né? Em 2019 eu tive uma vivência lá muito interessante, muito importante na minha vida, que foi o desbloqueio de uma memória da minha infância, quando eu tinha 5 anos. Eu gostava muito de brincar, assim, com os ursinhos, colocar eles no sofá e fingir que eu era cantora. Mas eu não me lembrava disso, né? Em 2019 eu estava lá no curso e eu não tinha essa recordação dessa memória. Quando eu estava no curso lá, numa das técnicas, né, de meditação que ele estava aplicando, essa memória que estava represada, reprimida lá da minha infância, ela vem à tona e eu lembro, nossa, é verdade, com 5 anos eu gostava de brincar. E aí também me recordo que a minha mãe também escolhe o nome Joyce, né, porque o meu nome é Joyce, o apelido é Joy, por causa de uma cantora da MPB, e eu lembro que eu pegava o discão da cantora Joyce, botava lá e pegava o microfoninho e ficava me imaginando cantora, sabe? E aí quando eu vivencio isso em 2019, eu falo, opa, peraí, por situações da minha vida, um sonho de criança foi reprimido, foi esquecido, e ele tá vindo à tona agora em 2019. Então quando eu saio de lá, eu falo, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso dar lugar para isso na minha vida, né? E aí eu saio, converso com uma amiga minha, ela fala, Joy, vai fazer aula de canto, tal, vai fazer alguma coisa, né? E aí eu comecei a fazer aula de coaching vocal, e nisso eu fui dando espaço para música na minha vida, né? Fui curando de medos, de inseguranças, de questões com autoimagem, porque quando você decide ser cantora, né? É uma exposição, né? Você se expõe, quando você compõe, por exemplo, você expõe as suas vulnerabilidades, sim, né? Claro. Então, eu tinha muita vergonha, eu tinha muito receio de me expor, eu ficava envergonhada. Então, assim, eu fui passando por processos, assim, também de cura mesmo, né? De aceitação, de distorções que a gente vai criando da nossa própria imagem, né? Não, é isso, eu nasci para isso, eu gosto disso. Então você vai se apropriando disso. Então não foi uma coisa que com 14 anos eu quero ser cantora, com 16, com 19, com 21 eu sou cantora. Não. Foi uma coisa que ficou lá, ficou ali na minha infância, e depois ela ficou uma lacuna muito grande na minha história inteira, e aí isso é retomado aos meus 36 anos, né? Então, e nesse período todo, eu lembro que, acho que eu tinha uns 9 anos, 8, 9 anos, não me lembro, acho que uns 10, não lembro assim exatamente, mas eu lembro de um episódio na escola em que a professora fala assim, gente, por favor, pega aí uma caneta e escreve o que vocês querem ser quando vocês crescerem, né? Tipo sonho, né? E aí eu lembro que todo mundo desenhou astronauta, cantora, jogador de futebol, aquela coisa bem da fantasia da criança. Não que não possa se tornar realidade, mas você vê lá, eu quero ser bombeiro, aquelas profissões típicas, né, da criança. E eu lembro que eu escrevi assim, quando eu crescer, eu quero trabalhar, ter uma casa e um carro e pagar minhas contas. E eu lembro que a professora me chamou. E ela falou assim, não, você não entendeu o que é pra fazer. É pra você falar o que você quer ser quando crescer. Aí eu falei, como assim eu quero ser? Eu tenho que pagar a conta. Tem que pagar a conta. Né? E eu lembro que aquilo chamou muita atenção da professora. Ela mandou eu voltar
pra eu, tipo, cara, não é isso, escreve outra coisa, põe qualquer coisa aí, professora, sei lá o quê. E eu lembro que eu não botei nada, né? Porque eu falei, não, como assim? Não tô entendendo. Então, você percebe, né, aí uma criança que, de certa forma, por vivências, teve esse aspecto da fantasia mesmo, né? Do ideal, né? De ser algo, e eu não tive isso. Então eu fui crescendo muito com essa ideia de que não, que sonhar que nada, sonhar é para os fracos, né? O que a gente tem que fazer é trabalhar, pagar a conta e acabou, né? E eu fiz isso. Eu trabalhei, eu me formei, eu conquistei casa, eu casei, eu tive filhos, tal. Mas esse aspecto do sonho, que é muito próprio da criança e que vai se tornando, vai sendo elaborado ao longo da vida, que de fato, dependendo do que for, é possível ser vivenciado, né? Ah, eu quero ser veterinário. Então pronto, eu quero ser veterinário. Então vai, estuda, se forma e tal. Eu tive uma lacuna na minha história, né? Esse sonho ficou reprimido, de fato. A capacidade de sonhar. Então eu nunca tive essa coisa de sonhar. Para mim era muito assim, pão, pão, queijo, queijo. E você entendeu? teve esse desbloqueio tudo lá no Zé. Lá no Zé? Lá no Zé. E aí em 2019 eu tive a percepção, a consciência de que eu não tinha... Eu estava com 36 anos e que, uau, eu não sei sonhar. Eu eu vivi até aqui, eu trabalhei, eu fiz. Mas foi muito assim, tipo, é o que tem que fazer. Não fica elocubrando, né? Muita coisa, né? E só que o sonho, ele não é só algo que você constrói na infância. O sonho também, ele é uma força motriz, ele é um motivador para você dar o próximo passo da sua jornada. Se você não sonha, por exemplo, eu quero conquistar uma casa maior, eu quero conquistar um carro, isso é um sonho. Isso é uma meta, né, que pode ser a curto, médio, longo prazo. Mas o sonho, ele é algo que mobiliza a gente, que motiva a gente a caminhar para frente. Então, tirando o aspecto da ilusão, eu sonho que eu tô voando, né? Por exemplo, tem crianças que sonham isso. Tirando o aspecto da fantasia, mas a capacidade de sonhar, e esse sonho vai sendo elaborado na jornada do indivíduo, no processo de amadurecimento, e esse sonho vai ficando mais maduro, mas ele é um aspecto muito importante para o desenvolvimento até psíquico do indivíduo, né? E aí, quando eu me percebi nesse lugar, eu falei, cara, eu não sei sonhar. Isso é muito sério, né? Porque você fica sem essa força motriz que te puxa, e de projetos, etc e tal. E aí foi onde eu falei, não, eu preciso dar lugar para isso, eu preciso curar isso em mim. E eu fui entendendo, né, que isso também era um sonho de Deus para minha vida, né? Porque eu lembro, quando eu tinha 14 anos, eu tava cantando já na igreja, e tava cantando que tipo assim, eu gosto de cantar, tem uma voz afinada, eu tô cantando. Mas eu lembro que um pastor não me conhecia, ele foi lá pregar na igreja, e aí ele falou assim, eu vejo você. Ele teve uma visão, uma vidência, sei lá como que cada um chama isso. Sim. Mas ele teve uma visão, ele falou, olha, uma visão de futuro, uma profecia. E ele falou assim, eu vejo você cantando para muitas pessoas, e eu vejo você na capa de um CD, né? E eu lembro que aquilo me chamou muita atenção aos 14 anos. E eu fiquei sempre com aquilo na minha cabeça, né? Era CD, realmente. Era CD, né? E eu fiquei com aquilo na minha cabeça por longos anos. Mas pra mim era assim, ok, o cara, sei lá quem foi, falou um negócio e pronto, sabe? Não fiquei pautando a minha vida naquilo. Mas quando eu chego aos 36 anos e eu me vejo nessa situação de que o sonho da menina tinha sido abortado, eu falei, não, eu preciso dar lugar pra isso. Eu preciso resgatar isso, e fui entendendo que não era só um sonho abortado na minha vida, mas era um sonho de Deus para minha vida também. Olha que coisa bacana. Né? Que história, gente. Olha, essa mulher tá dando aula pra gente, uma história de vida, e passando as suas experiências aqui, e eu vou sair daqui já com certificado praticamente. Já sai formado, né? Ô Paulo, coloca o açougue pra gente, por favor, a família unida. Cara, e eu vou sair formado daqui. Já formado, porque, né? Vai fazer. É muita coisa, é muito conhecimento, vocês não têm noção. Isso que já tem quase 50 minutos que a gente tá conversando e nem parece. Não parece, vai falando, né? Gente, sensacional. Pessoal, eu vou dar uma pausinha aqui para falar do nosso parceiro, mas na volta aqui eu já vou fazer uma pergunta maravilhosa para ela aqui, e ela vai falar um pouco mais da sua vida. E se prepara aí, viu, para fortes emoções. Opa! Vamos lá?
Pessoal, olha, vamos falar aqui do nosso novo parceiro aqui. Ô, Paulo, você gosta de churrasco, Paulo? O churrasquinho é bom, hein? Nossa, bom demais. Nossa, adoro uma carninha assim. Meu marido é fã. É mesmo, ele adora? E faz bem. O churrasco Sério? dele é maravilhoso. É Beijo, mesmo, Samuel. Cara, um abraço, Samuel. Então quer dizer que você é o cara É o cara do churrasco. É o cara do churrasco. Faz É um o cara do churrasquinho, churrasco. uma grelhinha, tá? Uma picanha. Sim. Contra filé ali, aquela gordurinha com a farinha. Cara, aquilo ali. Só de falar, Sim. já me deu fome. Então, pra você que quer fazer um churrasco de qualidade, quer uma carne boa, de verdade, pra reunir a família e fazer aquele churrasco, aquele arroz, com aquela maionese, cara, eu indico pra vocês Boutique das Carnes. Meu, lá você vai encontrar o melhor de carne, de frango que você possa imaginar. Linguiça toscana, linguiça daquelas apimentadas. Meu, tudo que você precisa para um churrasco é na Boutique das Carnes. Sem contar que eles são também diferenciados, porque eles trabalham com carnes importadas, sabia? São chiques, é. Olha para você ver, são picanhas argentinas, uruguaia, australiana, paraguaia, olha, e carnes nacionais também, é claro. E tem uns cortes de carne também que eles fazem que é bem diferente, que chama carne de Angus, Hereford e raça britânica. Cara, esses caras eu vou falar pra você, quer comer carne importada? Eles têm também. Cara, eles trabalham com contrafilé maturado da Estância Gaúcha. Olha, bife de chorizo, bife anjo e T-bone e entre outros. Olha isso, vocês só me mandam os nomes inglês aqui, viu? Vocês é chique demais. Sem contar que eles têm linguiças artesanais, hambúrguer artesanal e almôndega artesanal também. Kafta e outras coisas mais. E no final de semana tem aquela costela no bafo, aqueles tambuzão que eles fazem, que é muito bom. Então, quer uma carne de qualidade, seja nacional, seja importada, quer fazer seu churrasquinho, eles fazem um precinho bacana lá pra vocês, viu? O Júnior, então, é sensacional. Fui lá esses dias, você precisa de ver como o rapaz entende tudo sobre carne. E eles vão dar o melhor atendimento para vocês. Boutique das Carnes, família unida. Com certeza, o melhor da região. Tá dado o recado. Olha, ô Paulo. Ah, não, já mudou já. Beleza. Então, a gente falou muito sobre você ter voltado no passado, sobre as suas experiências, e isso te influenciou muito nos seus sonhos, pelo que eu pude ver aqui. Fez você sonhar, uma menina de 5 anos que era mais pragmática com a vida. Sim, acho que até maduro tem demais, né? Sim. Imaginar que tinha que pagar a conta, tinha que fazer isso, era tudo muito resumido. Exatamente. E de repente. E as suas relações familiares, como foi isso? Principalmente com o seu pai, que é uma coisa que você fala muito nas suas palestras sobre isso aí. Como isso te ajudou a você ter esse encontro com seu pai de novo aí, de uma coisa que estava meio bloqueada? Então, quando eu estava lá em 2019, né, lá no IBC, uma das coisas, além dessa questão do resgate do sonho, né, foi a compreensão e a importância de um perdão que eu precisava dar para o meu pai, né? Eu sempre tive uma relação, assim, ao longo da vida, um pouco conturbada com o meu pai, por escolhas dele, né, pelo modo de vida dele, que foi um modo de vida assim que trouxe bastante consequências e sofrimentos para nós, né? Mas e eu tinha muita dificuldade de aceitar as escolhas de vida dele, e isso foi afetando a minha vida desde da infância, da adolescência. Então eu passei grande parte da minha adolescência e da minha vida até início ali da vida adulta distante do meu pai. Tinha muita dificuldade de me relacionar com ele, de beijá-lo, de conversar. Então a gente não tinha contato, sabe? E apesar de estar na igreja e já ter consciência dessa dificuldade que eu tinha de relacionamento com ele e de fazer tudo que fosse possível dentro do ambiente da igreja, eu não conseguia perdoá-lo na essência, né? Eu consegui, aos poucos, ir colocando ele próximo a mim, próximo aos meus filhos, mas eu não conseguia perdoar e aceitar, porque o perdão está muito relacionado à aceitação, né? Primeiro você aceita a pessoa como ela é, né? E o que ela te deu, e ok, não é uma aceitação de resignação, mas é uma aceitação de ok, foi isso que se deu, né? Então eu não aceitava muito a forma como ele agia, né?
por consequências que ele foi trazendo, né, na nossa vida e tal. E aí, então, eu dentro da igreja, eu tinha consciência disso, dessa dificuldade que eu tinha de perdoá-lo, mas eu não conseguia perdoá-lo, né? E chegou um dado momento na minha vida, assim, que eu falava, nossa, isso aqui é como Paulo diz, né? O apóstolo Paulo, ele fala, isso aqui é um espinho na carne pra mim, eu nunca vou conseguir me desvencilhar disso, então eu vou aceitar e pronto, né? Então, eu não conseguia. Às vezes, a minha irmã, pessoas próximas a mim falavam, meu, você tem que perdoar o pai, você não pode tratá-lo assim, você tem que conversar com ele, você tem que ter diálogo com ele, você é cristã, você não pode viver desse modo e tal. Mas eu não conseguia, né? E aí, numa dessas vivências lá no IBC, eu consegui liberar o perdão pro meu pai, sabe? E aí foi interessante porque foi o resgate da música em 2019 e juntamente o perdão do meu pai. E quando eu saio de lá, eu começo a dar espaço pra música na minha vida, né? E aí quando foi em 2020, entrou a pandemia, eu comecei a fazer lives musicais. Tava todo mundo fazendo aquelas lives, né? E eu recebi um convite de um amigo, ele falou, Joy, vamos fazer lives? Eu falei, vamos fazer. E eu comecei a fazer lives toda sexta-feira na minha casa. E meu pai começou a assistir as lives. E aí, pela primeira vez, depois de muitos e muitos anos de vida, eu comecei a ter um relacionamento com meu pai. Né? Meu pai me ligava e era interessante porque eu já tinha 2 formações, né? Aliás, eu estava me formando ainda em psicologia, mas eu já era formada em educação física, eu estava fazendo psicologia e meu pai nunca falou, olha que legal, parabéns, você se formou, ou olha, você é psicóloga, ou você está estudando, acho que ele nem sabia o que era psicologia, sabe? Mas quando ele percebe que eu começo a cantar, ele chega e fala assim, nossa filha, tudo bem? Você nasceu para isso. E aí, uma coisa mágica e uma coisa de Deus mesmo, eu me aproximo do meu pai, a gente começa a ter um relacionamento. E é interessante porque meu pai nem estava no Brasil, na época, né, 2020, 2021, meu pai estava morando em Portugal, e a gente se falava pela live. E aí uma coisa que nunca aconteceu a vida inteira, eu passei a me relacionar com o meu pai. E a pauta sempre era música. E o meu pai, um dia, conversando, eu tava contando pra ele, né? Olha, pai, eu tô resgatando a música na minha vida, tal. E aí eu conto pra ele de uma dessas memórias, quando eu, de 5 anos, eu cantando na sala com os ursinhos e tal. E aí meu pai falou assim, filha, é isso mesmo, você amava brincar de cantora. E aí meu pai começa a contar de lembranças que ele tinha que eu brincava como cantora. E eu lembro que ele falou assim, olha, eu lembro quando você tomava banho, você pegava o chuveirinho assim e ficava cantando no chuveirinho. E quando ele falou isso, na hora eu falei, gente, é verdade. E aí parece que aquela memória veio. E aí eu falei, gente, meu pai já me olhava, sabe? Então Deus foi restaurando o meu relacionamento com o meu pai através da música. Ou talvez a restauração do meu relacionamento com meu pai foi liberando a música. E por que isso é tão importante? Porque quando a gente fala de um destino, de um propósito de vida, você não vive o teu destino se você não cura a sua origem. Sabe? Você tem um ponto de origem e você tem um destino. Você tem um ponto de partida e você tem o seu propósito de vida. Se você não cura a sua origem, se você não cura o seu relacionamento com seu pai, com a sua mãe, se você não aceita, se você não perdoa, se você não honra, você não está liberado para viver o seu destino. Olha que coisa. É muito forte, né? É muito forte. E eu fui entendendo isso, né? E aí, automaticamente, automaticamente não, né? Mas assim, consequentemente, melhor dizendo, esses processos de aceitação e de perdão foram acontecendo na minha relação com meu pai, e à medida que isso foi acontecendo, as coisas da música começaram a andar na minha vida. E assim... Então você tinha uma forte... Você era muito atrelado a seu pai musicalmente e você não sabia disso. Era mais ou menos isso aí? Porque o meu pai, ele sempre foi um cara que viveu de sonho. Meu pai, ele viveu tanto de sonho que por causa disso, ele acabou desconsiderando o cuidado com a família, né? Ele acabou fazendo maus negócios, ele fez coisas ilícitas, inclusive, né? E isso foi um dos motivos que sempre feriu muito a mim, a minha mãe, a minha irmã, né? Mas porque ele estava muito nesse lugar da criança sonhadora, mas era uma criança sonhadora num corpo de adulto que não tinha responsabilidade. Então, não teve esse ajuste dentro da história dele. Mas a capacidade que ele tinha de sonhar, porque eu o rejeitava, eu de certa forma também rejeitei aquilo que ele podia ter me dado. Que era a capacidade de sonhar, de acreditar, de correr atrás dos seus sonhos, né? Então, eu fui absolutamente agindo
no oposto dele. Então, meu pai é sonhador demais. Então, eu não. Eu sou pragmática demais. Né? E lógico que isso foi totalmente um processo inconsciente. Né? Eu só fui ter consciência em 2019, quando eu fui vivendo esses processos, entende? Mas assim, era mais ou menos assim, gente, sonhar é coisa de louco. Sonhar é coisa de doido. Você vai sonhar e nunca vai realizar. Que sonhar que nada. Bora trabalhar, que trabalhando você conquista as coisas. Então, eu acabei por conta dos sonhos dele, que por talvez uma falta de imaturidade, eles foram sonhos irresponsáveis e trouxeram consequências graves, né, para a nossa vida. Eu acabei olhando para o aspecto do sonhar de forma negativa. E eu rejeitei essa possibilidade do sonhar, sabe? E junto com isso eu rejeitei meu pai. E quando eu rejeito uma parte de mim, eu rejeito a mim mesma. Porque eu sou metade do meu pai e metade da minha mãe. Então, se eu rejeito meu pai em mim, 50% de mim não existe. E isso aí te impedia a conquistar várias coisas da sua vida ainda que você queria, e principalmente a música. Porque é uma negação da sua história, né? Negação, exatamente. Quando você não honra e não aceita o seu pai, independente da circunstância, das condições, seu pai, sua mãe, talvez, né, tem pessoas que podem estar ouvindo aqui, que nem conheceram seus pais, suas mães, ou às vezes histórias trágicas, né, que a gente escuta aí. Mas independente disso, eles são seus pais, né? É o nosso pai e a nossa mãe. E quando a gente não aceita a nossa história, a gente não existe. Porque se eu rejeito metade de mim, 50% é do meu pai, eu não existo. Exatamente. E aí como é que eu vou viver, né? Algo. E depois que você conseguiu fazer as pazes com você mesmo, conseguiu perdoar seu pai, como foi para você seguir adiante? Então, era muito legal, assim, porque nesse processo que eu tava, né, de vivência dos primeiros passos da música e ao mesmo tempo curando, perdoando e aceitando meu pai, eu tinha relacionamento com meu pai, coisa que eu nunca tinha desenvolvido. E a gente conversava e meu pai falava assim, filha, olha só, eu tô pensando em comprar um ônibus para você e vou comprar um estúdio para você e você vai começar a fazer o seu show e você vai cobrar 100 mil reais no seu show. E eu olhava para aquilo e falava assim, gente, como assim? Eu tô fazendo uma live aqui na sala da minha casa. E aí, o primeiro sentimento que eu tinha era, meu pai continua sendo doido, esquizofrênico, e ele é louco e, meu Deus do céu, né? Só que eu fui dando lugar para isso, sabe? É como se dissesse assim, eu fui viajando na loucura dele, mas não. Eu fui dando lugar para eu sonhar junto com ele. E à medida que eu fui sonhando, as coisas também parece que foram se movendo, é uma coisa muito louca mas a coisa foi acontecendo, sabe? Claro que eu não tô nesse nível ainda, mas eu vou chegar lá, porque eu já consigo hoje sonhar. Hoje eu já consigo falar o que você quer para sua carreira, o que você quer. Eu quero fazer um show no estádio, e eu sei que eu vou fazer, e eu quero cobrar tanto no meu show. Mas aí você fala, Joy, mas isso é normal, qualquer pessoa pensa isso. Então, para mim, não. Porque a minha história fala de um resgate. Falo do resgate de um sonho. E ele só aconteceu o dia que eu perdoei o meu pai e o dia que eu aceitei o meu pai. O dia que eu curei a minha origem. Quando a gente cura a origem, a gente consegue ir para o nosso destino. Né? E é um caminhar, é uma caminhada, é um passo de cada vez. Eu falo que a vida não é uma corrida de 100 metros. A vida é uma maratona. Né? Talvez você não vai dar o tiro, né, de 100 metros e chegar na esquina não conseguir nem virar, mas você precisa manter a constância, né? É um passinho de cada vez, mas sempre constante, devagar e sempre, nunca parando, né? E assim a gente vai conquistando os nossos sonhos, né? Hoje eu olho para trás e há 4 anos atrás eu estava na sala da minha casa com meu marido, com os meus amigos músicos, fazendo uma live para 60 pessoas. Hoje eu já tenho uma música 4 anos depois, que já bateu 1 milhão de streamings. E que 97, a música tocou em 97 países. Olha, eu não cheguei lá, mas a minha voz chegou. E esse é o poder da música, né? A música, ela vai na sua frente. Ela vai na frente. Ela foi, né? Eu tô aqui, mas ela foi. E é importante salientar também que você conseguiu isso aí graças também à sua percepção de olhar para dentro e ver como você é.
de olhar para dentro e através da psicologia, através Sim. também do Instituto não, através do Sim. José Roberto, Sim. que foi onde você entrou, ficou 7 anos, você ter esse desbloqueio que você teve, Sim. e principalmente com relação à sua família também, com seu pai, quando você perdoa ele, e aí você consegue dar um avanço maior para sua vida, principalmente na área da música. Eu acho que isso aí é muito importante. A sua trilha de sucesso que você vem conquistando hoje é muito assim, Deus na sua vida, é claro, Sim. porque a sua fé é imensa, é Sim. imensurável, e também pela sua pessoa, a sua capacidade de olhar para dentro e ver quem você é, tentar se descobrir o tempo todo e procurar se aperfeiçoar. Afinal, você descobriu que você, de ser tão pragmática, você fechava um pouco a sua vida. Mas quando você começou a sonhar, os leques começaram a abrir e as coisas começaram a acontecer. Claro que com a sua fé e com a sua perseverança, com a sua força, com a sua energia que você tem, Sim. e pelos seus sonhos que você fala, eu quero sim entrar num estádio, quero fazer um show para um estádio, Sim. eu quero que minha música chegue para mais lugares, eu quero cobrar X no meu show, eu quero crescer. E isso, igual você falou, que impulsiona. Mas é claro que pra gente sonhar, pra gente ser impulsionado, a gente precisa olhar para dentro da gente primeiro. E esse primeiro olhar que você teve lá no começo, quando você teve depressão, né, um transtorno de depressão, que você começou não sair da religião, mas buscar outras ajudas mais na ciência para poder se aprimorar, te fez uma pessoa melhor, e olha onde que você chegou hoje e olha onde você vai chegar. Então eu fiquei muito, muito emocionado com a sua história, achei maravilhosa. A não ser de ser uma história maravilhosa, ainda você transmite conhecimento pra gente ainda que dá pra sair com certificado, gente, sério. Porque você tem uma base muito grande, né, científica, claro, de conhecimento, de experiências também, e a sua vida é exemplificada em tudo que você fala. Isso é sensacional. E eu queria te perguntar aqui uma coisa muito importante. Claro que nós falamos sobre vários assuntos aqui, mas qual foi a sua... Oi? Calma aí, deixa eu só finalizar aqui. Qual foi a sua maior experiência com Deus, assim? Assim que você falou assim, meu Deus, hoje eu... Isso você falou, é importante salientar, né? Quando eu como cristã, eu acredito muito nessa questão que é a soberania de Deus. Então, Deus governa a minha vida e eu tô aqui e eu acredito nisso, então eu dependo dele e eu tenho fé e tudo eu ponho nas mãos dele. E a Bíblia fala, né, Salmo 37, versículo 5 fala, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. E a Bíblia fala isso. Então eu acredito muito nisso. O resto são instrumentos, ferramentas e técnicas que Deus vai usar para cumprir o propósito eterno que ele tem na sua vida, né? Então o Zé foi um instrumento de Deus, assim como a minha comunidade da igreja foi, como amigos, como pessoas da minha família, como perdão em relação ao meu pai. Então eu acredito no propósito eterno de Deus para a nossa vida. Eu acredito que quando Deus te criou, ele não criou aleatoriamente, ele te envia aqui para a terra com um propósito eterno. Ele já te envia para cá sabendo o que ele queria de você. Quando ele te desenha lá na eternidade, no céu, ele fala, não, o Jô vai ser assim, assim, assado, eu vou dar essas e essas habilidades para ele e eu quero que ele vivencie isso. Muitas vezes a gente não tem consciência disso. E às vezes a gente vai vivendo experiências que vão nos levando para esse propósito eterno. Eu acredito muito nisso, sabe, Jô? E então o Zé Roberto, o IBC, foi uma das ferramentas e dos instrumentos que Deus colocou ao longo da minha trajetória para que eu me aproximasse desse propósito eterno de Deus na minha vida, sabe? E dentro disso, e aí quando eu entendo que eu nasci para honrar a Deus, para falar do nome dele, seja através da psicologia, seja através de ser mãe, seja através de todos os meus papéis sociais, né? Eu tenho vários papéis sociais. Eu sou esposa, eu sou filha, eu sou mãe, eu sou psicóloga, eu atendo também, eu sou cantora, eu sou palestrante, eu sou pastora. Então, assim, são papéis, são funções sociais, tá? Mas existe algo maior, que é um propósito de Deus. Eu acredito muito nisso e eu vivo pautada nisso. Então, quando você fala assim de uma das vivências mais fortes que eu já tive na minha vida, eu tive muitas vivências e experiências que eu diria assim com Deus
que são marcantes na minha história, né? Mas uma delas que foi assim muito marcante foi quando Deus falou assim para mim. Um dia eu estava orando na madrugada. Eu gosto de orar de madrugada porque eu consigo ter paz e silêncio, né? Não tem criança conversando e tal. E eu gosto de ter esse momento com Deus, meu momento de meditação, meu momento de renovar a minha fé, né? De ter um contato com Deus através da oração. E eu estava nesse momento. E uma das coisas que a Bíblia fala são sobre as promessas de Deus para a nossa vida. Deus tem promessas de paz. Deus tem planos de paz para nós e não de mal, né? Então Deus fez uma promessa, por exemplo, para o pai Abraão. Abraão, Isaac e Jacó. Deus faz uma promessa para Abraão e fala: Abraão, eu vou te dar um filho chamado Isaac, né? Que depois o nome dele vira Isaac. E deste filho vai nascer uma grande nação, que é a nação de Israel, né? E Abraão e sua esposa Sara já eram idosos. E ele tinha ali uma promessa, né? E em dado momento, quando Isaac já era um jovem moço, Deus pede para Abraão entregar a promessa, né? Deus fala: ó, deita o menino aí e levanta o cutelo, levanta a faca, porque você vai entregar ele como um sacrifício. E na hora que Abraão faz isso, Deus fala: não faça isso. Porque Deus estava querendo provar o coração de Abraão, para ver se ele estava disposto a entregar por amor a Deus até aquilo que Deus prometeu para ele. E aí eu tive uma experiência muito parecida com Deus, né? Onde eu estava à noite, assim, orando, e eu senti Deus falando no meu coração como se dissesse assim: filha, eu fiz muitas promessas para você. E eu falo: claro, eu quero as promessas, a gente quer as bênçãos de Deus, a gente quer a terra prometida, que é a promessa. A gente quer chegar nesse lugar, né? A gente não quer ficar num ambiente de deserto, né? Um ambiente inóspito, difícil. A gente quer caminhar, atravessar o deserto e chegar nessa terra de bênção, né? E aí Deus falou assim para mim: eu fiz muitas promessas na sua vida, mas eu quero te fazer uma pergunta. Se hoje eu tirasse todas as promessas da sua vida, todas as promessas que eu fiz de bênção da sua vida, você viria aqui à noite só para se relacionar comigo? Ou seja, eu como Deus, eu basto para você, ainda que eu nunca te abençoe em nada? E essa pergunta para mim foi muito forte, sabe? Foi uma das experiências mais fortes que eu tive com Deus, porque isso me fez trazer a reflexão de que muitas vezes a gente quer Deus e se relacionar com Deus só por aquilo que Ele pode nos dar. Só que Deus, Ele é uma pessoa. A Bíblia fala que Ele é uma pessoa de Deus e Ele vem ao mundo de forma encarnada através do seu Filho Jesus. É o Deus em carne através de Jesus, e Ele veio há 2000 anos atrás. E Ele esteve aqui, o Deus encarnado esteve entre nós. E sabe, quando Deus falou isso para mim, eu vi que o meu relacionamento com Deus estava pautado nas mãos de Deus e não no coração de Deus. E muitas vezes essas relações utilitárias marcam as nossas relações também. É quando eu só me relaciono com você por aquilo que você pode me dar, e não por aquilo que você de fato é. E quando você perde a utilidade para mim, você perde o valor para mim. E a gente pensa muito nisso no idoso, né? O idoso, ele chega numa fase da vida dele que ele não é mais útil para a sociedade. A sociedade olha ele como um inútil. Ele não produz, ele não faz nada para os filhos, ele não consegue, às vezes, fazer nada para os netos. Ele dá trabalho, ele fica sentado, às vezes, numa cadeira de roda e alguém precisa cuidar dele. Ou seja, para a sociedade, ele é alguém que só consome e não produz nada. Ele se torna inútil. E será que quando a gente é inútil, a gente continua tendo valor? Será que quando a gente não tem nada para dar para o outro, entregar para o outro, será que a gente é digno de ser amado, ser valorizado e ser respeitado? E essa pergunta de Deus para mim foi uma mudança de chave na minha história. Porque eu falei: Deus, eu sei que o Senhor me ama, o Senhor é o meu Pai, o Senhor me criou e eu quero te amar, mesmo quando não tiver bênçãos, né? Jó, a história de Jó, não sei se você conhece. Sim, sim. Jó, ele fala assim para a mulher, né? A mulher dele fala assim: nossa, Jó, já morreu seus filhos, já morreu seus animais, você já perdeu tudo. Faz o seguinte, amaldiçoa esse teu Deus aí e morre. Aí ele vira e fala assim: escuta, a gente serviu a Deus, a gente amou a Deus quando Ele deu coisas boas, e a gente não vai fazer isso quando Ele tira as coisas boas? Então, muitas vezes a nossa relação com Deus está baseada só naquilo que Ele pode nos dar.
Só que Deus, ele quer ir além, sabe? Ele quer ter um relacionamento com a gente, porque ele é o nosso pai. É mais ou menos você ir atrás do seu pai só atrás do dinheiro. Pai, o que você tem aí na carteira? Pensa você como pai, você vai ficar feliz? Não, você não vai. Você quer o abraço do seu filho, você quer um beijo do seu filho, você quer passar um tempo com seu filho. E muitas vezes a gente trata Deus desse modo. A gente pega e vai fazer uma oração, vai fazer uma reza. Ai, por favor, me dá isso, me dá aquilo outro, abençoa, não sei o que, me dá... Amém. É muito de pedir. Então, eu fiquei encantado com a sua história realmente, quando você fala que você tem experiência com Deus, quando ele te prova que você não vai procurá-lo só para te dar coisas, mas sim pelo relacionamento dele. E aí fica uma coisa realmente só de sentimento, não uma coisa material, que é uma busca, que é a verdadeira busca. Só buscamos Deus quando precisamos de algo, mas na verdade não precisa ser assim. Sim. Devemos ter um relacionamento com ele de um sentimento puro, sem troca de nada. Que show de bola, né? Que aprendizado. Essa mulher é sensacional. Olha, estamos já quase finalizando o nosso programa. Cara, passamos 1h20 aqui. Parece que foi 10 minutos, né? Nossa, foi tudo isso já, meu Deus. Gente, sim. 10 horas. Meu Deus. 9h40. Só vou dar um recadinho aqui especial pra Carla, que é a proprietária da Aquagym aqui, da nossa academia. Então, para você que quer malhar, quer manter a forma, quer perder peso, quer ganhar massa muscular, quer fazer uma corrida, a Aquagym Fit, a academia que é um sucesso. Lembrando que esse mês na Aquagym Fit, ele está com uma promoção bacana. Se você for lá fazer sua inscrição, para esse mês de agosto agora, viu? Você vai ganhar uma garrafa exclusiva da Aquagym Fit. Faça a sua inscrição e leve uma garrafinha exclusiva da Aquagym Fit. Tem todas as cores, hein, pessoal? Tem vermelho, tem amarelo, tem azul piscina. Então venha cuidar da sua saúde com a sua família e venha curtir a Aquagym e colocar seu corpo em forma e levar a sua garrafinha personalizada. Beleza? Um beijo, Carlinha. Arrasou. Dizer pra você que, menina, que hoje foi um dia especial pra mim. Aprendi muito. Sim. Já dá pra ser com certificado. Adorei a sua história. Amei tudo que você falou aqui. Vou levar pra minha vida. Sim. Como aprendizado, tá? Todas as suas experiências e todo o seu conhecimento que você passou aqui pra gente. Quero participar, assim, um dia do curso lá do José. Eu acho que o que você falou aqui, se eu viver 10% do que você viveu lá durante esses anos, eu vou avançar 10, 20, 30 anos na minha vida e a gente precisa melhorar sempre. Sim. Agradeço muito a sua humildade e a sua simplicidade em aceitar vir no nosso podcast e desejo para você muito sucesso, que você conquista todos os seus sonhos, que você realize todos os seus sonhos, que você já é merecedora disso e que Deus já te abençoou e vai te abençoar mais ainda, sendo essa pessoa que você é incrível, Joy. Obrigada, Jô, pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu tenho nessa missão não só cantado, mas eu tenho contado também a minha história, porque eu sei que são as histórias humanas que nos inspiram, né? Jesus, ele contava parábolas. Parábolas são histórias. Então, a gente contar a nossa história motiva outras pessoas também, né? Então, eu queria deixar esse recado, né, para as pessoas que estão ouvindo, que apesar, ou talvez não tendo acesso a cursos ou qualquer outra coisa, a gente tem acesso a Deus todos os dias. Verdade. Isso está acessível a todos nós. E é gratuito. É gratuito, né? E a palavra de Deus está lá, é um grande manual de vida para nós, é um GPS, né? Ali você encontra a resposta para todas as nossas perguntas. Então eu quero deixar, né, como cristã que sou, como acredito e como vivo isso, quero deixar um incentivo para todos que estão ouvindo, né? Como diz esse texto, né? Entrega o teu caminho, entrega a tua vida ao Senhor. Confia nele e tudo mais ele fará. Certo. A gente vai disponibilizar depois os cortes no Instagram e vai para o YouTube também, em todas as plataformas digitais aqui a gente está gravando aqui, e depois vai estar em todas as plataformas e vocês vão assistir várias coisas bacanas aqui, ensinamentos que essa mulher passou pra gente hoje. Muito obrigado, Joy. Obrigada, querido. Sucesso na sua jornada. Obrigada, muito obrigado viu? pela experiência de hoje e por ser a primeira cantora gospel, a primeira pessoa gospel evangélica que eu trago no meu programa aqui para bater esse papo, que foi de grande valia para minha pessoa e para o nosso podcast. A você que nos acompanhou, um beijo, um abraço. Para vocês que vão ver a gente nos cortes aí, vai ter cada corte bacana, vocês precisam de ver, viu, pessoal? Não
percam. Um beijo. Deus abençoe. Valeu, Paulinho, aí na produção. Valeu, pessoal. Obrigado, Deus Joy. abençoe, querido. Deus abençoe. Pode cortar, Paulinho. Obrigado. Fui. Tchau. Até o próximo programa. Semana que vem. Tchau.